Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E após a leitura você pode manter a sua Bíblia aberta. Não vamos sair desse texto. Diz o seguinte o texto: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um culto de oração, que o Senhor nos permite estar de pé, saudáveis, cônscios da nossa responsabilidade e também nos dando o prazer de desfrutar da comunhão dos santos. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos livrou de tantas e tantas coisas e nos trouxe até aqui para ouvir a Tua voz. Que ela seja ouvida nesse momento e que o Teu Santo Espírito possa nos abrir a mente, iluminar a nossa mente, para que nós possamos compreender aquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar nesta noite. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Nós estivemos ministrando há 9 dias, no outro domingo à noite. E o texto daquele dia foi a segunda carta de João, seu finalzinho. E naquela parte final da exposição da segunda carta, nós trouxemos uma reflexão acerca da necessidade de discernirmos quanto ao que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por quê? Porque existem muitos também na nossa época, semelhantemente à época de João, que vão além do ensino de Cristo. A esses, João exorta o povo daquela época, como também nos exorta a não recebê-los, nem saudá-los. Porque quando eles vão além do ensino de Cristo, eles enganam o povo de Deus, que ao se entregar aos falsos ensinos, acaba por desvalorizar e destruir o trabalho que foi feito, não somente por João, como os outros apóstolos. E ele diz no versículo 8, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. E nós falamos qual o fruto do trabalho? Justamente eles, os convertidos. Justamente essas pessoas que deram crédito à mensagem do Evangelho e se entregaram à fé. Então, apesar de saber que aqueles irmãos andavam na verdade e ele tinha alegria por isso, mas ele alerta aqueles irmãos para que eles não deem guarida àqueles que de forma itinerante saem pregando algo além do Evangelho. Porque se eles derem abrigo, se eles receberem em casa, se eles forem hospitaleiros com essas pessoas, eles vão se tornar participantes das suas obras malignas, é o que ele fala aqui no versículo 11. Quem o saúda se torna participante das suas obras malignas. E aqui a gente explicava sobre isso, que quando a gente recebia, quando as pessoas dessa época aqui recebiam, e automaticamente nós, quando recebemos alguém em casa, é porque nós abrimos os braços para abraçar não somente a pessoa, mas tudo o que implica essa relação, o que a pessoa pensa, o que a pessoa faz. Então, tornar-se participante das suas obras é porque quando você dava abrigo àquelas pessoas, quando você mantinha em sua casa pessoas que iam além do ensino da Bíblia, além do ensino de Cristo, você estava dizendo, eu concordo com o que ela diz, eu
estou de acordo com o que ela está fazendo. Por isso a recebo em casa, por isso dou a saudação e deixo que ela fique aqui compartilhando daquilo que está no seu coração com a minha família. Então, isso aqui foi importantíssimo que João trouxesse, ou seja, os aspectos negativos da hospitalidade, a forma como nós não devemos receber em nossas casas aqueles que vão além do ensino de Cristo. Na terceira carta, ele agora vai dirigir não a um grupo inteiro, mas a um indivíduo. Porém, o alerta que ele faz agora é de um tom positivo. Ele vai falar do mesmo tema, hospitalidade. Porém, ele vai se dirigir a Gaio, e a gente vai começar a ver quem seria Gaio, a quem ele dirige essa carta, e porque agora ele vai incentivar Gaio a ser hospitaleiro. E quais as características que vão levar Gaio a ter esse caráter hospitaleiro, de modo que ele não se prejudique. A partir dessas características, então, a minha intenção é fazer com que a gente se aproprie de cada uma delas e reflita se nós estamos com todas elas presentes na nossa vida e podemos, de fato, distinguir quem são as pessoas que chegam à nossa casa e recebê-las de modo que a proclamação do Evangelho possa ser continuada. Uma vez que eu recebo alguém que ensina além do ensino de Cristo, eu posso estar destruindo o trabalho missionário. Mas quando eu recebo alguém que prega a palavra, eu posso estar contribuindo e devo estar contribuindo com a expansão do reino de Deus. Então, primeiramente, quem era Gaio? Versículo 1 ele diz: o presbítero. Nós já sabemos que o presbítero João, porque o apóstolo naquele momento está também tendo funções pastorais. Por isso ele é chamado de o presbítero, ele se apresenta dessa forma. E na realidade, porque também João se apresenta dessa forma em suas cartas? Porque aquele que se apresenta de modo pastoral é aquele que expressa que ama aqueles a quem destina as suas palavras. Ninguém que se coloca como uma figura pastoral pode utilizar palavras diferentes daquelas que João utiliza. É tanto que quando ele fala de Gaio, ele diz: ao amado Gaio, primeira vez, a quem amo na verdade. Então ele utiliza duas vezes a expressão relativa a amor. Ele diz que ama Gaio e depois ele diz: a quem amo na verdade. Ou seja, ele enfatiza que a relação que ele tem enquanto líder de Gaio é de profundo amor. Ele ama Gaio na verdade. E é interessante porque não somente ele ama na verdade, mas ele ama por causa da verdade. Porque nós nos amamos e podemos dizer: amo determinada pessoa na verdade. Porque eu posso dizer: eu amo a comunidade do Presidente Médici na verdade. Por conta do que nos une, por conta da verdade do Evangelho, que me faz enxergar que, apesar dos defeitos que eu tenho e que todos nós temos, que apesar de olhando humanamente, talvez você pudesse até dizer assim: eu não vou dar crédito ao que essa pessoa fala, por conta desse problema que ela tem, por conta desse defeito que ela tem, por conta disso que ela fez no passado. Mas há algo que nos une. Todos nós éramos o quê? Pecadores. Todos nós éramos e somos carentes da graça de Deus. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Todos nós fomos justificados pelo mesmo sangue. Todos nós somos habitações do mesmo Espírito. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então não há diferença entre nós. E todos nós viemos aqui com o mesmo objetivo. Assim espero. Adorar a Deus, entregar a Ele a nossa gratidão, também colocar diante dEle as nossas petições, as nossas necessidades e de outras pessoas, através da intercessão, mas também ouvi-lo falar, para que nós continuemos a viver com o objetivo que Ele nos criou, viver para a sua glória. Quando ele fala
a respeito de Gaio, os pormenores relativos a Gaio não são conhecidos. Até porque o nome Gaio, esse nome próprio, era extremamente comum naquela época. Seria algo parecido com o nosso José, o nosso João. Era fácil encontrar um Gaio por onde você passava, principalmente com relação aos romanos. E aí a gente vai perceber isso no Novo Testamento, em vários textos existem Gaios que são citados. Por exemplo, Atos 19, 29. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então veja, Paulo estava acompanhado de duas pessoas, Gaio, proveniente da Macedônia, e Aristarco. Mas eu não posso dizer que Gaio, o amado Gaio de João, é o mesmo de Paulo. Até porque são épocas bem distintas. Mas a gente tem outra pessoa que aparece no mesmo livro de Atos 20, versículo 4. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe. Já é outro Gaio, de outra localidade. E ele diz, e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Veja como é comum. Um Gaio era da Macedônia, o outro era de Derbe. Mas não acabou a lista dos Gaios. Romanos 16, 23. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhes saudações. Aqui eu já fico um pouco assim, porque Gaio, cuja hospitalidade é algo que vai aparecer no texto de João, mas ainda assim dá para eu cravar que é o mesmo Gaio? Também não, porque quem está tendo relação próxima dele e desfrutou da hospitalidade foi Paulo. Então, muita calma ainda. Mas aí a gente vai para 1 Coríntios 1,14. Tem outro Gaio. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Tinha um Gaio em Corinto, uma quarta localidade, um quarto Gaio. A esse Paulo batizou. Paulo aqui estava dizendo, olha, eu dou graças a Deus que não fui eu que batizei a maioria de vocês. Só que tem dois que eu batizei, Crispo e Gaio. Com esses eu tenho uma relação mais próxima. Com esses eu posso chegar e torcer a orelha quando estiver errando, porque eu acompanhei de tal modo que chegamos ao batismo. Com esses, além de ter uma responsabilidade maior, eles também têm comigo. Mas desde que Gaio era um dos nomes mais comuns na sociedade romana, é impossível identificar esse indivíduo aqui. Ele evidentemente foi um membro muito importante dessa igreja. É tanto que ele merece essa citação. E merece a disposição de João de escrever a ele. Era importante que ele soubesse isso. Muito provavelmente porque ele também, de posse dessas informações, poderia passar aos demais irmãos da igreja. Então, alguém que também tinha alguma função muito importante dentro da igreja. Talvez um elo até mesmo de João para com os outros irmãos, um oficial da igreja. E essa igreja local, provavelmente era em algum local da Ásia Menor, a quem o apóstolo João conhecia pessoalmente. Embora a sua vida permaneça escondida, mas o excelente caráter de Gaio aqui merece essa homenagem. João cita que ele é amado. E é muito interessante, os irmãos sabem que eu praticamente não cito aqui palavras gregas. Até porque não é tão forte meu assim falar de línguas originais. Porém aqui nós precisamos falar de uma que é fantástica, porque aparece nesse texto. Esse amado Gaio, que palavra é que João utiliza? E não somente vai utilizar aqui, mas vai utilizar em outras partes. Agapetos, amado. A gente lembra do amor,
ágape. Veja, é um amor tão profundo, tão especial, que ele recebe essa terminação, esse termo, ágape. Ele é uma pessoa que eu amo com um amor muito especial. É um amor desvelado, é um amor que me faz agir com ele da mesma forma que ele age comigo, de esperar dele o mesmo que ele espera de mim. É um amor que se corresponde. Aquilo que eu quero que ele experimente da vida com Deus é aquilo que eu tenho vivido. É um amor semelhante ao que nós temos com as pessoas da nossa família que ainda não encontraram a Cristo. Melhor, que ainda não foram encontradas por Ele. É aquela coisa assim, que lhe faz pregar 5 anos a mais, mesmo sabendo que ela continua sem ouvir. É um amor que lhe leva a todos os cultos de oração, ter ela como a primeira pessoa que vem na sua mente, na hora da intercessão. É aquele amor que faz você sair da sua casa e ir lá na casa dela, só para dizer assim: no sábado vai ter culto de jovens, vamos comigo? No domingo vai ter culto de missões, visita a nossa igreja. E você recebe não após não, mas você não desanima, porque você ama essa pessoa, e você só vai descansar quando ela aceitar o seu convite, porque você tem em mente que no momento que ela for exposta à palavra do Evangelho, talvez não vai ser por seu intermédio, mas por intermédio de algum pregador que aqui estiver, ela vai poder ser de fato atraída para os braços de Cristo. Mas Gaio não precisava mais de orações para ser convertido. Ele era uma pessoa que, além de convertida, dava frutos dessa conversão. E isso enchia o coração de João de alegria. Além de todas as qualificações que ele tinha, o fato de mostrar que era alguém verdadeiramente convertido, que andava na verdade, fazia com que João amasse ainda mais ele. Porque ele é fruto do seu trabalho, como ele falou na segunda carta. E como é bom quando nós pregamos, vemos pessoas sendo alcançadas, e nós acompanhamos a trajetória daquelas pessoas e vemos o quanto elas vão se desenvolvendo. Tem algo de diferente nisso, porque você recebe pessoas, nós, pela graça de Deus, recebemos 35 domingos, mas muitas delas nós não vimos o início da caminhada cristã. Agora imagina uma pessoa que entra por essas portas num dia como o de hoje, e ao terminar da exposição ela procura um dos pastores e diz assim: eu quero servir esse Deus que ama, esse Deus que é hospitaleiro, que me recebe do jeito que eu sou, mas para me transformar em algo que eu sozinho não consigo ser. E aí nós oramos por aquela pessoa e começamos a caminhar com ela. É feito todo um discipulado, todo um cuidado para que aquela semente que foi lançada germine da melhor forma possível. E quando a gente percebe que ela continua andando na verdade 5, 10, 15 anos depois, que a gente fica tranquilo, se um dia a gente não estiver aqui, mas aquela pessoa continuará na fé, porque ela não creu em mim, mas ela creu em Cristo. Nós não fizemos discípulos de nós mesmos, mas discípulos de Cristo. É o que pode mais alegrar o nosso coração. É quando nós percebemos que as pessoas estão compreendendo o Evangelho. E compreendendo, elas estão vivendo. Gaio não somente era amado por João, mas dá para entender com essa expressão que ele utiliza, que ele era amado pela sua comunidade cristã. A igreja, foi muito bem colocado aqui, a respeito de a igreja que escolhe os seus líderes. A igreja, olha, principalmente quem está no curso de vocação, pode assistir na primeira aula, o seguinte: a igreja reconhece a vocação, e a igreja trabalha no sentido de aperfeiçoar aquela pessoa que já tem o dom, para que ela possa servir com integridade e com fidelidade ao Senhor e ao povo do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que se Gaio é uma dessas pessoas que foi escolhida para trabalhar
na obra e que era amado por João porque trabalhava na verdade, também a comunidade o reconhecia dessa maneira. João dizia ao amado Gaio, porque também as pessoas da sua comunidade poderiam dizer assim: ele é o amado Gaio, ele é aquele a quem nós amamos também na verdade, e que nós sentamos para ouvi-lo, e que nós respeitamos a sua opinião, e que nós consideramos as suas admoestações. Aquele que é amado por João, que é amado pela sua comunidade, um dia foi amado por Deus. Nós só conseguimos chegar ao ponto de ter pessoas que falam conosco em amor, que nos valorizam e que nos homenageiam da maneira que João homenageou Gaio, porque um dia o amor de Deus nos alcançou. Nós fomos amados pelo Senhor. Isso nos motiva a amar pessoas que nós não conhecemos, ou pelo menos não conhecemos em profundidade. E isso faz com que nós sejamos também amados, em retribuição ao amor que nós devotamos a elas. Isso vai fazer com que outras pessoas comecem a perceber que essa relação de amor não se restringe aqui, a esse momento, a essa comunidade. Porque se nós andamos em amor, amamos os que aqui estão, mas também amamos aqueles que ainda hão de vir, aqueles que estão perdidos. Quem é alcançado pelo amor de Deus, ama também as almas perdidas. E se ele ama as almas perdidas, ele dá extremo valor ao trabalho missionário, porque ele sabe que é através desse trabalho que essas almas serão alcançadas pela pregação do Evangelho. João, na segunda carta, se dirigiu à senhora a quem ele escreveu como eleita. Segundo João versículo 1, ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos. Aqui ele aborda Gaio como amado. Todos os que amam o Senhor Jesus são ambos escolhidos por Deus e amados por Ele. Todos. Mas existem algumas características que João vai colocar aqui sobre ele, que são necessárias para que ele continue sendo uma pessoa amada e que trabalha para o Senhor, de uma forma a ser reconhecida por outros. As duas primeiras delas estão no versículo 2, a saúde física e a saúde espiritual. Ele diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Para que a gente continue trabalhando para o Senhor, para que a gente seja mais produtivo na obra do Senhor, a gente precisa cuidar da própria saúde física e da nossa saúde espiritual. A preocupação de João para Gaio é um desejo pastoral que ele esteja livre da agitação, da dor, da debilitação da doença, de modo a estar sujeito, sem restrições, ao serviço ao Senhor e à sua igreja. Não tem algo que desanime mais, pelo menos a mim, do que estar doente e não poder estar na igreja. Não é nem o fato de subir e pregar, é estar doente e ter que ficar em casa. Eu preferia que... Na minha casa não tem desse tamanho a televisão não, é bem menor, viu? Até porque não caberia, seria a parede inteira. Mas assim, eu preferia não ter televisores, não ter esse tablet, não ter celular, para assistir culto nenhum. E está aqui. Porque é muito diferente. Você pode dizer: mas pastor, a pessoa está doente e tal. Eu sei, eu já tive nessa situação e há pouquíssimo tempo. Nesse mês de julho teve 2 dias que eu não pude vir. Deus sabe como é que eu fiquei. 7h25, corre, vai começar. Domingo à noite, 6h20 já está ligado. Tinha umas 4 pessoas esperando na transmissão. Uma era eu. Mas não é a mesma coisa. Quando eu entrei aqui domingo, pela manhã, eu senti uma alegria muito diferente. Aí você pode dizer: ah, já sei, porque viu que tem 2 televisores novos e o púlpito novo também. Aí já ia estrear na terça-feira, já estava pensando nisso. Não foi simplesmente isso não.
é por ver o progresso que nós estamos tendo. Independente disso, isso aqui é maravilhoso. Ver essa parte aqui da igreja, como está hoje, ver a qualidade do material que nós temos produzido, para que outras pessoas possam ver e ser alcançadas pelo Evangelho, não tem preço. Quando a gente entra e vê que está tudo organizado, pessoas empenharam do seu trabalho, gastaram tempo para que tudo isso estivesse funcionando. E isso é o que está por trás disso aqui, é o que gera alegria no nosso coração. Aí você entra e vê que está tudo funcionando, você diz assim: deu certo. O pessoal que estava aqui no sábado à tarde, que estava no domingo, fez um cabo que estava dando conflito, agora está dando certo. E tiveram paciência, e tiveram amor, e doaram do seu tempo. Quem é que quer estar no sábado à tarde, 4h30, 5 horas, mexendo em cabo? Não quer. Mas isso aqui você não está fazendo para você, não está fazendo para a sua igreja, você está fazendo para Deus. Então isso gera alegria no coração da gente, é quando você vê que tudo está funcionando, porque tem gente que está se dispondo para fazer, e cada dia mais. Aí no domingo à noite você entra aqui e vê 35 pessoas aqui, sendo recebidas como novos membros. Isso tem que alegrar seu coração. O exército de Deus está crescendo à medida que nós pregamos com fidelidade o Evangelho. Mas para isso a gente precisa cuidar da saúde física. Graças a Deus, se eu não estiver bem, tem mais 3 pastores e vários irmãos que pregam. Mas eu já tive numa situação que eu dizia: Senhor, e agora? Estou doente. Não tem quem substitua. Pode até ter, mas eu não sei se é exatamente aquilo que eu penso enquanto seriedade no Evangelho. Eu não sei se vai ter o mesmo cuidado. E eu não estou dizendo isso como se eu fosse o perfeito e que eu tinha que estar lá para poder falar para as pessoas, porque se fosse outra pessoa não daria certo. Mas você sabe a preocupação que tem quando você está preparando um sermão e você pede a Deus que seja utilizado por Ele, que seja instrumento nas mãos dEle, para que essa palavra frutifique. Você sabe os dias que você gastou lendo, você sabe os dias que você gastou orando, você sabe o quanto você ama fazer isso, porque, copiando as palavras do pastor Jamos, você nasceu para isso, você não consegue ficar sem isso, e você está impossibilitado. Quando eu estava para ser diagnosticado em 2017, eu tive que passar 3 meses sem pregar. É mesmo que matar. Uma semana que eu sei que eu poderia estar escalado, e no meio dela eu sou acometido de alguma coisa, acabou a semana para mim. Pode dar tudo certo em outras situações, mas vai faltar aquilo que me realiza de verdade. E a gente procura se cuidar, nem sempre consegue, mas o que está à nossa disposição, a gente procura fazer. É horrível ir para médico, mas vá. Não siga meu exemplo. Já faz 5 anos e meio que eu não vou no cardiologista. Não faça isso. Precisa ir, porque essa máquina aqui é complexa. E tem hora que ela começa a dar problemas, vai falhando. Não vá além do seu limite. Eu já fiz isso. Eu compartilho de muitas das experiências do pastor James, quando disse assim: eu já tomei vitamina para continuar produzindo. Eu sabia que estava andando com o tanque vazio. Dica para você ler, pastor Wayne Cordeiro, muito bom. Depois lê, andando com o tanque vazio. E aí você vai perdendo a força. Aí você diz: não, mas eu tenho que ir além, eu tenho que fazer mais. Como? Sem energia. Como sem cuidar da sua saúde física? Chega uma hora que você não tem mais o que dar. Você passou do limite. Aí você deu aqui um dia, vai ficar 30 sem dar. Você cumpriu com a agenda de hoje, mas você não vai poder pegar mais nenhuma.
Fora que o cansaço físico, o cansaço mental vão levando a outras e outras questões. São a porta de entrada de muitas. E quando eu falo de cuidado da saúde física, isso aqui entra também. Principalmente no nosso tempo. É bíblico, meus irmãos, cuidar do nosso corpo físico, tanto quanto do nosso espiritual. No Novo Testamento, Paulo aconselhou Timóteo: não bebas mais água exclusivamente, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. A preocupação de Paulo para com a saúde física de Timóteo era característica de afeto de qualquer apóstolo para uma criança na fé. Ele olha para Timóteo. No capítulo anterior, 1 Timóteo 4,12, ele vai falar: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no amor, no procedimento, na fé e na pureza. Ele está dizendo assim: olha, você é novo na fé, no ministério, mas ninguém olhe para isso. Que seja muito mais importante, muito mais visível a forma como você age, a sua conduta, que vai levar outras pessoas a também se inspirar nesse modelo que você traz de palavra, de amor, de procedimento, de fé e de pureza. Ele está ali falando como há uma criança na fé pela questão espiritual, mas ele vai agora também falar a respeito da questão física no outro capítulo. E quando ele diz depois, na segunda, cuida de ti mesmo e da doutrina, ele está dizendo o tempo todo: Timóteo, seja equilibrado, cuide da sua saúde física e da sua saúde espiritual, porque você pode estar excelente no seu espírito, mas como você vai anunciar se não estiver de pé? Se você estiver numa cama cheio de dores no estômago, úlceras tomando conta de você, vai adiantar de que você está abastecido? Precisa das duas coisas. Você precisa estar forte no seu espírito, mas forte no seu físico. Eu preciso que você tenha esse balanço para poder ser útil no ministério. O mesmo era verdade com relação ao amor de João para Gaio. Mesma coisa. O apóstolo orava pela saúde de Gaio, pois sabia o quanto ele era útil para o trabalho missionário devido ao seu caráter hospitaleiro. Mas importava também que a sua vida espiritual também estivesse saudável, até para que ele desse abril apenas às pessoas que ele conseguia distinguir que pregavam um verdadeiro evangelho e com os quais ele poderia se associar. Aqui está um grande ponto. Gaio, você precisa estar bem fisicamente, para que tudo lhe corra bem. Essa é a primeira parte. Ou seja, para que você esteja disponível, para que você seja produtivo, mas também a sua alma. Como vai bem a sua alma? Como é que eu vou distinguir o que vem de Deus e o que não vem, se eu não tenho meditado nas Escrituras? Talvez eu, pensando que já sou muito experiente, diga assim: não estou precisando ler a palavra todos os dias não. Eu já sei distinguir o que é correto e o que não. Mas não subestime a criatividade dos falsos mestres. Todo dia eles aparecem com alguma coisa nova. E às vezes tem uma cara de evangelho. Aí lá na frente você vai perceber que eles escorregam. Às vezes numa oração, às vezes numa fala, às vezes na forma de ler o texto, ou de deturpar um pedaço de um texto para colocar as palavras deles dentro da porção das Escrituras. Como é que a gente vai saber com quem pode se associar ou não? Quem pode receber em casa ou não? Só cuidando da nossa vida espiritual. Para que a nossa vida espiritual esteja saudável, é necessário que a gente leia a Bíblia. É necessário que a gente ore. É necessário que a gente ouça a voz de Deus através da exposição da palavra. É necessário que a gente medite. É necessário que a gente jejue. É necessário que a gente tenha de fato uma vida de culto ao Senhor, para ser alertado no momento certo. Com quem nós podemos contar, com quem nós podemos nos associar, a quem nós podemos dar a mão e abrir a porta da nossa casa.
A nossa saúde espiritual, meus irmãos, não pode ser prejudicada por atitudes impensadas. Imagina alguém dizer: eu estou vendo a situação dessa pessoa, ela está passando por aqui, está pedindo ajuda, e se eu não der ajuda, eu não estou sendo um bom cristão. Mas você não vai ser um bom cristão se receber alguém que prega a mentira. Por mais duro que seja, e por mais que você tente não fazer isso, mas com aqueles que pregam mentiras, você não deve receber em casa e nem deve saudar. Não abra a porta. Responda do lado de dentro. O que é que você quer? De onde você vem? Qual o objetivo da sua visita? Nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter reservas quanto a pessoas que nós não conhecemos exatamente o procedimento e a maturidade cristã, a maturidade na fé. Com aqueles que nós já conhecemos, as portas sempre estarão abertas. A gente senta, a gente conversa, a gente compartilha, sem medo de ser colocado em uma situação constrangedora, embaraçosa, ou que vá nos levar a errar contra o Senhor. Estar com a saúde espiritual em dia é o que nós devemos buscar para poder servir de instrumento nas mãos de Deus, seja na pregação da palavra, na ministração de louvores, na oração intercessória e no testemunho de vida. Por isso a oração de João em relação a Gaio. Mas nos próximos 3 versículos, 3, 4 e 5, ele vai falar sobre fidelidade e verdade. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde espiritual, ser fiel e verdadeiro. Os benefícios das ações de Gaio eram para as pessoas que ele nem mesmo conhecia. Veja só, versículo 3: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Versículo 4: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Isso aqui revela muito o caráter de Gaio. Primeiro, irmãos testificavam da sua fidelidade. Ele era reconhecido por evidenciar um caráter transformado por Deus. Ele tinha que ser amado mesmo, porque ele era padrão, ele era exemplar. João se alegra em ouvir outros irmãos falando a respeito da fidelidade com que Gaio trabalhava para o Senhor. E interessante, como é que se evidencia essa fidelidade? Depois da vírgula na palavra fidelidade diz: de como você continua andando na verdade. Eu sei que você é fiel quando eu presto atenção no seu procedimento e vejo que você anda na verdade, em conformidade com o que lhe foi pregado. A demonstração da fidelidade de Gaio se dava pelo bom serviço prestado na casa do Senhor e pelo amor com que ele se relacionava com os irmãos da mesma comunidade de fora. Ele tinha um bom relacionamento dentro da igreja. Muitos irmãos falavam a respeito da sua fidelidade, mas ele também demonstrou com pessoas de fora, que ele nem mesmo conhecia, e a gente vai chegar nisso. João faz um comentário aqui que eu preciso parar um pouquinho nele, apesar de já ter comentado em outra pregação. Quando ele diz: eu não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Como eu falei, Gaio era uma pessoa muito amada por João. Muito provavelmente era um daqueles que tinha sido convertido pela pregação de João, um dos seus chamados filhos na fé. Por isso aqui, quando ele diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Eu já sou casado com a Angélica, que está ali atrás, e está ali com as crianças também. Amanhã completamos 9 anos e 4 meses de casado. Eu sempre vou lembrar de anos, meses, dias, tudo direitinho. Fazer a lição de casa, né? Para não ter problema. E as pessoas sempre perguntam para a gente: vocês não querem ter filhos? E eu digo: estamos esperando no Senhor. Conhecemos casais que têm mais tempo de casado que nós, talvez da mesma idade, um pouquinho mais velhos, também não têm filhos ainda. Mas
apesar de já fazer quase uma década e as pessoas insistentemente às vezes perguntarem sobre essa questão, que não é que nós não queiramos, fique bem claro, nós queremos, adoramos, amamos criança, né? Mas ainda não foi o tempo. E também não sabemos se é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Nós também não podemos deixar de pensar dessa maneira, para não nos revoltarmos com Deus mais na frente. Mas eu comecei a perceber que nós já temos filhos. E comecei a responder para as pessoas: nós não temos filhos biológicos ainda, mas pela graça de Deus temos vários filhos na fé. Quando a Angélica me conheceu, eu era seminarista, estava no 2º ano. E desde então ela vem me acompanhando nas pregações que eu vou fazendo. Então, ela nem imaginava que a gente ia viver tantas coisas, que a gente ia pregar em tantos lugares, que Deus já nos deu a oportunidade de pregar. Mas a gente também não percebia o quanto o fato de ter uma liberdade maior. Não que se a gente tivesse 2, 3 filhos a gente não fosse fazer, não. A gente comprava uma minivan e ia. Mas assim, o fato de não ter filhos nos fez poder se deslocar para vários locais com mais facilidade. Pregar, ensinar, passar de um dia para outro na casa de outras pessoas, sem aquela preocupação: será que a casa do pastor lá vai ter um berço para meu filho? Ou meu filho vai ter que dormir bebê conforto, ou vai ter que dormir entre eu e ela? Não, a gente não tinha essa preocupação, a gente ia. E eu sempre olhava para ela e dizia assim: olha, lá vai ser desse jeito, dá para você? Dá, então vamos, porque comigo eu não me preocupo. Então se dá para você dormir num colchonete no chão, vamos. Se dá para você não parar para jantar, chegando lá, tem só um pãozinho com sopa, vamos, a gente prega e depois volta para casa. Se tiver com fome, come na volta, mas a gente vai fazer o trabalho do Senhor. E nisso Deus foi nos dando filhos espirituais. E a nossa alegria, mesmo que hoje não seja estar carregando uma criança nos braços, é ver que vários que nós conhecemos como crianças na fé, hoje já estão se alimentando de coisas sólidas. Por quê? Porque Deus é fiel para fazê-los crescer. Muitos a gente nem está mais em contato, auxiliando nesse crescimento. Mas Deus nunca nos deixa sem alguém que esteja sempre a nos guiar. Não existe maior alegria do que essa, ouvir que nossos filhos estão andando na verdade. Quando eu escuto falar de uma pessoa a quem eu preguei há 10 anos, e aquela pessoa diz: naquela época eu nem entendia, mas hoje eu me lembro daquela pregação, e Deus falou profundamente ao meu coração. Pouco tempo depois, eu fui levado pelo Senhor a crer no Evangelho, e hoje eu sou um crente junto com minha família. Eu não preciso de outra coisa, não preciso de outro presente, porque esse é precioso demais. Esse é o objetivo final de cada ministro, é levar pessoas a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esse objetivo não é apenas ensinar a verdade, ou mesmo saber que as pessoas entendem o que é pregado, mas saber que elas creem, amam e obedecem à verdade do Senhor. Ao mesmo tempo, a grande dor do ministério é que há pessoas que são indiferentes ou rebeldes com relação à palavra de Deus. Você prega, e a pessoa não muda. Você exorta, você ensina, você caminha junto, mas parece que as pedras são maiores no caminho do que a sua mão tentando guiar. E a gente finalmente para e diz: de fato, não é pela minha força e nem pela minha forma de guiar. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu consigo apenas pregar e viver diante dela. Mas é o Espírito Santo que faz a obra de regeneração. Existem muitos que são resistentes. Isso dói. Mas a gente continua orando para que o Senhor quebre esse coração de pedra.
e coloque de carne. Com Gaio não havia uma dicotomia entre crença e conduta, entre profissão e prática. A posição enfática aqui de meu no texto significa que Gaio tinha sido convertido sob o ministério de João, e João via que aquilo que Gaio acreditava, ele vivia, que aquilo que ele falava, ele praticava. Gaio sem dúvida deu a pregadores do evangelho abrigo, mas não somente deu abrigo, também deu comida, talvez até dinheiro, satisfazendo as suas necessidades, mesmo que eles tenham sido estranhos a ele. Esse versículo 5 aqui é fantástico, porque ele diz: você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Seja sincero com você mesmo, não precisa responder. Bate um missionário na sua porta hoje, você abre a porta? Sabendo que ele prega o evangelho. Você deixa ele dormir na sua casa? Você divide a sua feira com ele? Você dá um dinheiro para ele pegar o próximo ônibus e seguir viagem? Por vários motivos, talvez a gente não fizesse, até por segurança, porque hoje é muito difícil dizer assim: vou receber tranquilamente qualquer pessoa que bater na porta da minha casa, porque ela está pregando o evangelho. Infelizmente hoje é complicado. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente: a fé salvadora genuína, como Gaio possuía, sempre produz boas obras, e nelas está inclusa a hospitalidade. E desse tipo aqui, completa. Efésios 2, versículos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nós fomos alcançados por essa graça, por meio da fé. E essa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ser hospitaleiro, alguém que prega a palavra, é dar também oportunidade para que outros sejam alcançados pela graça, mediante a fé que nós recebemos. Porque vão escutar a palavra. Quando você estiver no culto de missões, lembre disso. Aqueles que estão longe precisam do nosso suporte. A palavra precisa ser pregada, para que pessoas venham a crer e sejam salvas. Versículo 6, o amor. Quando ele diz assim: eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Quem falou? Os irmãos que ele recebeu e que eram desconhecidos para ele. Ele diz aqui: eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Os missionários foram tão impressionados com o serviço humilde de Gaio para eles, que depois de voltar a Éfeso, eles testemunharam seu amor diante da igreja. De acordo com a devoção de Gaio para a verdade, ele foi um modelo de alguém que contribuiu para as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. A forma como ele recebeu aqueles irmãos desconhecidos foi tão amorosa que eles foram falar para a igreja: olha, a gente ficou na casa de Gaio. E sabe como é que ele nos recebeu? Com amor. Amem esse irmão, porque ele abriu a casa para nós com muito amor. Eu já tive a oportunidade de ficar em alguns locais, quando fomos pregar fora, até mesmo em casas de pastores, amigos, e eu sempre pude relatar as igrejas, desde o momento que a gente chegava até o momento que a gente saía. Eu terminava dizendo assim: muito obrigado por terem me recebido como um filho de Deus.
não falo nem como um mensageiro do Evangelho, mas como um filho de Deus, por terem me tratado como uma pessoa digna do amor de vocês, como um igual a vocês. Porque não tem coisa melhor, você chega e as pessoas começam a abraçar você, falam com você, estão felizes porque você saiu às vezes 200, 300 quilômetros só para pregar o Evangelho. E você vai com toda alegria. Você não está esperando nada, você vai fazer aquilo que foi chamado para fazer. Mas é maravilhoso quando as pessoas lhe recebem bem. E como é bom você fazer isso por outros. João incentivou esse homem de Deus para continuar com o seu amor generoso quando outros pregadores da verdade chegassem no futuro. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Você já recebeu agora em casa, mas agora encaminhe para a próxima viagem. Ou seja, você deu abrigo e deu comida, mas agora deu uma oferta para que eles possam seguir o caminho. Não para aqui não. Aqui eles pregaram, mas tem outra localidade precisando deles. Você é instrumento de Deus para isso. Você vai fazer bem ao enviá-los em seu caminho de uma maneira digna de Deus. João pediu a ele para enviar quaisquer missionários que viessem a ele em seu caminho, cuidando para que eles tivessem suas forças renovadas e fornecendo o que fosse necessário para a próxima etapa da viagem. Essa exortação de João é uma reminiscência do comando de Paulo a Tito, quando ele diz, Tito 3,13, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Por último, a hospitalidade, versículos 7 e 8 nos dizem o seguinte: pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O padrão é alto. Gaio tratava-os de uma maneira digna de Deus. Como devemos receber aqueles que pregam a verdade? De uma maneira digna de Deus. Ele deu-lhes generosamente como Deus daria. E há 3 razões pelo menos para que nós apoiemos todos os servos fiéis de Cristo. Por que sustentar obreiros? Porque eles saem por causa do nome. Eles não saem pelos holofotes, eles não saem pelas promoções, pelo status social, para serem aplaudidos, para serem enchidos de glória pela sua performance, pela sua retórica, pela forma como se apresentam. Na realidade, eles não estão se apresentando, eles estão apresentando a Cristo. Eles saem das suas casas, eles vão até onde vão por causa do nome de Cristo. Se outra motivação houver no coração daquele que sai para a pregação, que ele volte para casa. Mas que nós continuemos saindo das nossas casas por causa do nome e enviando outros para outras localidades, saindo por causa do nome. Segundo, porque não tem outro meio de sustento. Quem é que sustenta o missionário? É a igreja. Não vai sair de outro canto não, meus irmãos, vai sair daqui mesmo. É a sua oferta missionária que sustenta João Neto. É a sua oferta missionária que ajuda não só as pessoas com quem nós nos comprometemos, mas também, por exemplo, outros irmãos que são orientados pela Missão Desafio a fazer obras em outros locais. Porque a oferta missionária não é só local. Ela é algo da nossa denominação. Então, através dessa ideia maravilhosa chamada oferta missionária, que não necessariamente tem que ser trazida no terceiro domingo, ela pode ser trazida durante todo o mês. Pessoas têm sido mantidas, têm sido incentivadas, têm sido preparadas, têm sido aprimoradas para servir ao Senhor, de um modo especial, o qual eles foram chamados a fazer. Não vai ter outro meio de sustento não tem subvenção pública, não tem iniciativa privada, não.
É a igreja que sustenta, porque é a igreja que envia. É a igreja que impõe as mãos, ora por esses irmãos e envia. A responsabilidade é dela. Eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. Quem foi que abriu a porta? Gaio. Os gentios, não dá para contar com eles. Os irmãos missionários saem, muitas vezes, sem que as próprias famílias possam dar alguma coisa, por mais que queiram. Quem é a família que vai abraçá-los e sustentá-los? Em oração, mas também com recursos. A igreja. E uma terceira questão, porque assim nós nos tornamos colaboradores na obra do Senhor. Veja o contraste de uma carta e de outra. Se nós recebemos e saudamos aqueles que ensinam além do ensino de Cristo, nós nos tornamos participantes das suas obras malignas. Mas se recebemos, sustentamos e enviamos aqueles que pregam a palavra do Senhor, nós nos tornamos participantes, colaboradores na obra do Senhor. O que nós queremos ser? Colaboradores da obra do Senhor. Os benefícios gerados pelas atitudes de Gaio para com aqueles irmãos foi uma demonstração de amor. Eles não tinham recebido ajuda nenhuma dos gentios e saíram de onde estavam por causa do nome de Cristo. Encaminhando-os em sua viagem, Gaio tornava-se cooperador em favor da verdade. A sua hospitalidade amorosa foi fundamental para a continuidade da proclamação do Evangelho por parte daqueles missionários. Nós temos aqui, meus irmãos, não somente o contraste entre a segunda e a terceira carta, mas um texto que me chama muito a atenção a respeito disso, que apoiar aqueles que apresentam a verdade estabelece uma parceria com eles e nos torna participantes também da obra do Senhor. Mateus 10, 41 diz o seguinte: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Ou seja, em sua graça ilimitada, Deus não só premia um verdadeiro profeta, pregador, missionário por sua fidelidade, mas também recompensa qualquer outra pessoa que o recebe. Ou seja, você está abençoando aquele que está proclamando o Evangelho, mas você também está sendo abençoado. Receber um profeta refere-se a abraçar o seu ministério, confirmar o seu chamado, apoiar o seu trabalho. Receber um homem justo segue o mesmo princípio. Em uma partilha incompreensível de bênção, Deus derrama suas recompensas em cada pessoa que recebe o seu povo, porque eles são o seu povo. Eles que estão pregando são o povo de Deus. Nós que estamos recebendo e auxiliando, somos igualmente povo de Deus. As bênçãos recaem sobre eles, mas também sobre nós. Sempre que se tornar fonte de bênção para outros, nós somos também abençoados. Sempre que outros crentes se tornarem fonte de bênção para nós, eles também serão abençoados. Na magnífica economia da graça de Deus, ninguém que realizar um bom trabalho ficará sem recompensa. Nessa noite, então, eu concluo trazendo para nós essa reflexão. Meus irmãos, cuidemos das nossas vidas, da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Sejamos sempre fiéis à palavra do Senhor. Trabalhemos e andemos na verdade. E façamos tudo por amor a Deus, por amor à palavra de Deus, por amor aos irmãos que foram alcançados por essa palavra. E sejamos hospitaleiros. Gaio é um exemplo para nós, de alguém que soube servir a Cristo e se cuidou em vários aspectos da sua vida. Não simplesmente para ser reconhecido por João, nem simplesmente ser reconhecido pela sua própria igreja, mas para ser encontrado
fiel pelo Senhor. Quando nós fazemos para o Senhor, é óbvio que nós vamos receber o amor das pessoas. É óbvio que alguns vão reconhecer e vão até louvar a Deus pela nossa vida. Mas o nosso grande objetivo é trazer para Ele a glória. E no final de todas as coisas, ser recebidos por Ele, não achados em falta. Que pensemos nisso quando formos solicitados a ser cooperadores na obra do Senhor. Talvez você não seja solicitado para receber alguém na sua casa, mas a obra é grande e nós precisamos estar dispostos. Por isso eu falei da minha alegria em perceber tantas coisas acontecendo na nossa igreja, porque mãos têm se multiplicado, corações têm se colocado dispostos, e isso para a glória de Deus.